Pessoal, tudo bem? É, Essa aula aqui vai ser um encerramento para esse módulo que a gente teve de campo harmônico e do comecinho da teoria musical em si. Eu pretendo começar corrigindo a tarefa relativa à última aula e passar a matéria desse fechamento. Não vai ser nada muito complicado, é mais um complemento mesmo. Enfim, na aula passada eu deixei para vocês como tarefa a construção de todos os acordes do campo harmônico de Mi e de Si. Então aqui eu vou começar usando o jeito de pensar que eu ensinei nas aulas anteriores. Eu vou aplicar para esses dois campos, mais para a gente recapitular isso. E depois eu vou acrescentar uma coisinha a mais. Bom, primeiro vou começar com o de Mi. Tomando Mi como tônica, a gente vai fazer o de sempre. Tom, tom, meio, tom, tom, tom e depois o meio de novo para cair na oitava, que é o Mi. Bom, então eu vou anotar isso. Começando com o Mi, a gente vai ter Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e depois a gente vai voltar pro Mi, certo? Aqui sendo a tônica, aqui o aqui o segundo grau, o terceiro, o quarto grau, o quinto grau, sexto, sétimo grau e a oitava, que é de novo a mesma nota que a tônica. Pronto. Bom, na aula passada a gente aprendeu a distinguir quais são os acordes menores e quais são os acordes maiores do campo. E é isso que eu vou fazer aqui. Vamos. Tomando o Mi como base, se a gente quer montar a tríade do Mi, a gente vai pegar a tônica do Mi, a terça do Mi e a quinta do Mi. E vocês percebem que essas três notas estão dentro do próprio campo de Mi. Então a gente vai manter a tônica sempre como um Mi maior, certo? Perfeito. Agora vamos para o segundo grau, o Fá sustenido. Primeira coisa que a gente faz, a gente toma o Fá sustenido como tônica do acorde. E vamos para o campo do Fá sustenido. Tom, tom meio, tom, tom, tom meio, certo? Vamos tentar ver então quais seriam a tônica, a terça e a quinta do Fá sustenido. A tônica seria a tônica seria o próprio Fá sustenido. Aqui esse Sol sustenido é a segunda, o Lá sustenido é a terça, o Si a quarta, o Dó sustenido a quinta. Então o acorde de Fá sustenido ele é composto das notas Fá sustenido, Lá sustenido e Dó sustenido, certo? Percebam, o Fá sustenido ele pertence ao campo de Mi. Então a gente pode manter tranquilamente, certo? O Lá sustenido, entretanto, ele não pertence ao campo de Mi. No campo de Mi a gente tem simplesmente um Lá normal. A gente não tem o sustenido. Então o que a gente vai fazer? Para adaptar o acorde de Fá sustenido para o campo de Mi, a gente vai diminuir meio grau na terça. Enquanto a terça do Fá sustenido era para ser um Lá sustenido, aqui a gente vai transformar esse Lá sustenido num Lá para poder se adequar ao campo de Mi. Então a primeira adaptação que a gente vai fazer vai ser dizer que o Fá sustenido
no campo de Mi vai ser tocado como um Fá sustenido menor. Opa, tem que fazer menor. Fá sustenido menor. Porque nesse contexto ele precisa ter uma terça menor, certo? Em vez de usar um Lá sustenido, a gente vai usar um Lá normal. Enfim. E a tônica maior. Vamos fazer o mesmo processo agora para o terceiro grau. Partindo do Sol sustenido como tônica, a gente tem tom, tom meio, tom, errei, tom, tom meio. Tônica, segunda, terceira, quarta, quinta. Entendido? De novo, vamos analisar. Sol sustenido como tônica consegue entrar no campo de Mi, então tudo certo. Dó como terça não entra no campo de Mi. Vocês percebem que aqui a gente tem o Si e a gente tem o Dó sustenido. O que a gente faz? Já que a terça do acorde de Sol sustenido não é compatível com o campo de Mi, a gente vai pegar a terça do acorde e voltar meio tom. Voltando meio tom na terça, a gente vai ter um acorde com terça menor. Então, o Sol sustenido também vai ser feito como Sol sustenido menor. Então, até agora a gente tem o primeiro grau como sendo um grau maior, o segundo grau como um grau menor, o terceiro grau também como um grau menor. Agora vamos pro Lá, para a gente ver se é um acorde maior ou menor. Tomando Lá como tônica, tom, tom, meio, tom, tom, tom e meio de novo. Lá como a tônica, terça é o Dó sustenido, quarta é o Ré, quinta é o Mi. Aqui percebam, tanto Lá quanto o Dó sustenido, quanto o Mi pertence ao campo de Mi. Então o acorde de Lá a gente não precisa fazer nenhuma alteração. O acorde de Lá entra no campo de Mi simplesmente como o próprio Lá mesmo. Vamos agora analisar o... Vamos agora analisar o quinto grau. O Si. Pegando o Si como tônica, a gente tem tom, tom meio, tom, tom, tom e meio de novo. Perfeito? Tônica no Si. Terça é o Ré sustenido. Quinta é o Fá sustenido. Vamos analisar? Si, ele entra no campo do Mi. Então, tudo bem, podemos manter. Ré sustenido entra no campo do Mi. Perfeito, podemos manter. E Fá sustenido também entra no campo do Mi. A gente pode manter. Ou seja, o quinto grau, o acorde de Si, ele não vai precisar sofrer nenhuma alteração para poder entrar no campo de Mi. Vamos analisar agora o sexto grau, o Dó sustenido. Tomando ele como tônica, tom, tom meio, tom, tom, tom meio. Dó sustenido como tônica. Terça é o Fá. Quinta é o Sol sustenido. Vamos ver? Dó sustenido aparece no campo de Mi. O Fá a gente pode perceber que não aparece no campo de Mi, certo? O Fá estaria aqui, mas no campo de Mi a gente só tem o próprio Mi e um Fá sustenido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar de novo o terceiro tom e voltar um semitom. Porque agora, a gente adaptando esse Fá para o campo de Mi, a gente vai ter uma terça menor, então o acorde de Dó sustenido a gente vai ter que chamar de Dó sustenido menor, uma vez que ele tem uma terça menor. Lembrando, o intervalo de terça menor é relativo ao Dó. O intervalo pro...
Para um acorde de Dó sustenido maior, o intervalo entre Dó sustenido e Fá seria um intervalo de terça maior. Se a gente volta meio tom e faz o intervalo de Dó sustenido a Mi, para poder montar o acorde de Dó sustenido menor, a gente vai ter um acorde de terça com terça menor. E, por fim, o último grau que a gente vai analisar para o campo de Mi vai ser o sétimo, que costuma dar um pouco mais de problema. Então vamos partir do Ré sustenido, tomar ele como tônica e contar tom, tom, meio, tom, 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 meio. De novo, tomar ele como tônica, terça é o Sol, quinta, Lá sustenido. Perfeito? Vamos analisar. O Ré sustenido, ele aparece no campo de Mi. Então, perfeito, podemos manter o Ré sustenido. O Sol, a terça, a gente pode perceber que não aparece no campo de Mi. No campo de Mi a gente só vai ter o Fá sustenido e o Sol sustenido. Percebam que o Sol entraria aqui, nesse intervalo entre os dois, mas o Sol não pertence ao campo de Mi. Então, de novo, o que a gente faz? A gente pega o terceiro grau, volta meio tom e transforma ele numa terça menor. Então, primeira coisa que a gente vai ter que dizer é que no campo de Mi, o acorde de Ré sustenido é um acorde menor, com terça menor, é um Ré sustenido menor, certo? Mas outro problema aparece aqui. Percebam que a quinta também está dando problema agora no sétimo grau. Para o acorde de Ré sustenido, a gente tem uma quinta como Lá sustenido, mas no campo de Mi a gente só tem um Lá. O Lá sustenido não pertence ao campo de Mi, então dessa vez a gente precisa adaptar também a quinta. A gente vai pegar a quinta e vai voltar meio grau, para fazer ela virar uma quinta diminuta. Seria a quinta menor, mas a gente chama de quinta diminuta. Então, a tríade de Ré sustenido fica... A tríade maior de Ré sustenido ficaria... Ré sustenido. A tríade maior de Ré sustenido ficaria Ré sustenido, Sol e Lá sustenido. Mas aqui, para adaptar para o campo do Mi, a gente vai ter que fazer um Ré sustenido com quinta diminuta. A gente coloca esse Bzinho aqui de bemol, certo? E o Ré sustenido com quinta diminuta é formado pelas notas Ré sustenido como sua tônica, Fá sustenido, porque é a terça voltando meio... que eu errei, eu precisava ter colocado menor, verdade. Ré sustenido menor com quinta diminuta, agora sim. Perfeito. O Sol, que a gente vai voltar o terceiro grau para ser uma terça diminuta e vamos usar o Fá sustenido. E agora, novidade, o Lá sustenido, que a gente tem que voltar meio grau para se tornar um Lá. Então, além da gente ter mexido na terça, a gente mexeu na quinta, fazendo o acorde menor por causa da terça e com quinta diminuta por causa da quinta. Entendem? Enfim. Mas percebam que aqui a gente tem um padrão. Vocês podem testar por conta de vocês e você... que faltou eu confirmar a oitava aqui. Vamos fazer mais bonitinho aqui, né? Só falta a quinta diminuta. Pronto, perfeito. Percebam que aqui a gente tem um padrão. Vocês podem conferir por conta própria. O primeiro grau, a gente sempre vai ter um acorde maior. O segundo grau, a gente sempre vai ter um acorde menor. Terceiro grau, mesma coisa. Acorde menor. Quarto grau,
mesma coisa, acorde maior. Quinto grau, acorde maior. Sexto grau, acorde menor. Sétimo grau, acorde menor com quinta diminuta. Então, a partir disso eu vou reproduzir o padrão para a gente descobrir os acordes do campo de Si maior, sem precisar fazer todo esse processo que eu acabei de reproduzir aqui. Vamos só primeiro descobrir qual que é o campo de Si maior. Tomando ele como tônica, tom, tom meio, tom, tom, tom meio. Então, Si maior, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e de novo um Si, certo? Vou ampliar. Bom, seguindo o padrão que a gente percebeu agora, primeiro grau vai ser um grau maior, segundo grau vai ser um grau menor. Então, no campo de Si, a gente tem que usar um Dó sustenido menor, porque o Dó sustenido é o segundo grau do Si. Terceiro grau, a gente vai ter Ré sustenido menor. Quarto grau, Mi maior. Quinto grau, Fá sustenido maior. Sexto grau, Sol sustenido menor. Sétimo grau, Lá sustenido menor. Vou fazer menorzinho, né? Lá sustenido menor com quinta diminuta. Sétimo grau é o próprio Si. Perfeito? Mas aqui agora uma novidade. Eu ensinei vocês a empilhar terças. Vocês lembram? A tônica, a terça e a quinta. É um empilhamento de terças. Isso forma a tríade do acorde, que são as três notas fundamentais que compõem ele. Mas a gente pode, em vez de empilhar a tríade, a gente pode empilhar mais uma terça e formar uma tétrade. Um acorde formado por quatro notas, tétrade. Para isso, eu vou tomar o Si como exemplo, para começar. O acorde de Si. No campo de Si, a gente vai ter a tônica como o próprio Si, a terça como o Ré sustenido, quinta como Fá sustenido, sexta Sol sustenido, e aí a sétima, empilhando uma terça no Fá sustenido, a gente teria a sétima como Lá sustenido. Basicamente, a tétrade é o empilhamento da tônica com a terça, a quinta e agora com a novidade da sétima. Tétrade é um acorde composto por quatro notas, certo? Bom, daí agora a gente vai aplicar o mesmo raciocínio que a gente fez para analisar a terça e a quinta dos acordes com a sétima, para a gente conseguir montar a tétrade e a partir disso extrair uma regra geral, certo? Bom, pro caso do Si, a gente vai ter uma sétima maior, porque como Si é a tônica, a gente não vai precisar adaptar a sétima do Si para caber no campo de Si, porque a gente já partiu do Si como a própria tônica do campo. Então, para o Si, a gente vai definir uma sétima maior. Opa. Melhor.
E percebam, uma diferença na notação que a gente usa para escrever a sétima é que ela tem uma peculiaridade. Assim, quando a gente representa uma terça menor, a gente coloca um mzinho minúsculo. Só que essa notação muda para sétima. Em relação à sétima, quando a gente quer representar uma sétima menor, a gente simplesmente deixa o número 7 indicado. Se eu quisesse indicar um si com sétima, eu sempre. Opa! Se eu quisesse indicar um si com sétima, simplesmente assim, seria uma sétima menor. A gente não usa o mzinho minúsculo, a gente simplesmente oculta ele. Agora, se a gente quisesse indicar uma sétima maior, a gente usa o M maiúsculo. Só formalizando. Notação de sétima. Vou pegar o exemplo, por exemplo, o acorde Dó. Se eu quero fazer um acorde de Dó com sétima maior, aqui está representado o M maior. Se eu tivesse colocado simplesmente um Dó 7, isso daqui seria uma sétima menor. Mas isso é só questão de notação. Enfim. Então, para a tônica, a gente vai ter um Si com sétima maior. Um Si maior com sétima maior. Certo? Bom, agora vamos ver o segundo grau. O que acontece? Vamos partir dele, então. Tomar o Dó sustenido como tônica. Tom, tom meio, tom, tom, tom meio. Vocês percebem que a sétima maior do acorde está sempre meio tom abaixo da oitava dele? Se a gente partiu do Dó sustenido como tônica, o Dó sustenido também vai ser a própria oitava dele, certo? E a sétima sempre vai estar meio tom antes. Então, necessariamente, a sétima maior do Dó sustenido é um Dó. Como, por exemplo, a sétima maior de um Sol é um Fá sustenido. A sétima está sempre meio tom abaixo da oitava. E nesse caso, a gente precisa perceber que o Dó, que é a sétima do Dó sustenido, ele não pertence ao campo do Si. Quem pertence ao campo do Si é o próprio Si e o Dó sustenido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar a sétima e voltar meio tom. Desse modo, no campo do Si, para a gente fazer um acorde de Dó com sétima, a gente tem que fazer um Dó sustenido. Percebam, menor, porque é segundo grau, com sétima menor, certo? Vamos ver agora pro terceiro grau. Vamos partir do Ré sustenido como tônica. Tom, tom, meio, tom, 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 meio. Ré. Sétima do Ré sustenido é um Ré. De novo, repetindo o padrão. Vocês percebem que no campo de Si a gente não tem Ré? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar meio tom na sétima do Ré sustenido e vai criar uma sétima menor. Então, no terceiro grau, a gente vai ter o acorde de Ré sustenido menor com sétima menor, porque a gente voltou meio grau na sétima. Entendem? E bom, aqui eu acho que o padrão já está mais fácil de perceber. Vamos estudar como que isso acontece pro Mi. Mi, se a gente fizer tom, tom, tom meio, tom, 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 tom meio, tom, tom, tom meio, a gente vai descobrir que o Ré sustenido é a sétima do Mi. Mas o Ré sustenido, ele pertence ao campo de Mi, ou ao campo de Si. Então a gente não precisa fazer nenhuma adaptação. O quarto grau é um grau maior, a gente simplesmente chama de Mi maior com sétima maior.
Como notação também, esqueci de dizer, a gente pode representar um acorde com sétima como, por exemplo, Dó 7+. Essa notação é usada. Não é tão comum quanto o M maiúsculo, mas pode ser usado como 7+ também, a sétima maior. Bom, vamos agora ver para o Fá sustenido, certo? Fá sustenido, que vai ter como sétima o Fá. O Fá, a gente pode ver que não pertence ao campo do Si. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar meio tom na sétima, fazendo uma sétima menor. Certo? Então, enfim. A gente vai ter um Fá. Deixa eu só marcar os graus aqui primeiro. Primeiro grau. Segundo. Terceiro. Quarto. Opa. Quinto. Sexto. E sétimo. Enfim. No quinto grau a gente vai ter um Fá sustenido maior, porque é quinto grau. E a gente acabou de ver que a gente tem que voltar meio tom na sétima. Então a gente vai fazer uma sétima menor, certo? Vamos ver agora o sexto grau. Vamos partir do Sol sustenido. Partindo do Sol sustenido, que é o sexto grau, a gente vai ter Sol normal como a sétima. O Sol não pertence ao campo, a gente precisa voltar meio tom. De novo, vamos ter uma sétima menor. Como é o sexto grau, é um acorde menor. Sol sustenido, menor, com sétima menor. Perfeito? E agora o sétimo grau. Pegando o Lá sustenido como tônica, a gente pode ver que o Lá, que é a sétima dele, e o Lá não pertence ao campo de Si. Então o que a gente faz? A gente pega o Lá e volta meio tom até chegar num Sol sustenido. De novo a gente vai ter que fazer uma sétima menor. Então o que era um Lá sustenido menor com quinta diminuta, vira agora um Lá sustenido menor com quinta diminuta e sétima menor, para se adequar ao campo de Si. E de novo, a oitava é simplesmente a oitava. E com isso a gente basicamente encerra o curso. Só, então, vamos formular uma regra geral. Então, enfim, aqui a gente percebeu que o primeiro grau, ele sempre vai ser um grau maior e com sétima maior. O segundo grau sempre vai ser um grau menor com sétima menor. O terceiro grau sempre vai ser um grau menor com sétima menor. O quarto grau sempre vai ser um grau maior, mas com sétima maior também. Opa. O quinto grau é um grau maior com sétima menor. O sexto grau é sempre um grau menor com sétima menor. E por fim, o sétimo grau sempre vai ser um grau menor. Deixa eu diminuir para caber aqui. Menor com
quinta diminuta e sétima menor. Enfim, basicamente isso daqui que é a regra de ouro. Você pode pegar qualquer campo e... Opa! Você pode pegar qualquer campo e, a partir disso, você simplesmente aplica essa regra e você já vai ter necessariamente quais são os acordes certos para você usar com aquele campo, só partindo das notas dele mesmo. E aqui embaixo eu deixei basicamente uma indicação de como que ficam os principais acordes para os campos maiores sem ser os sustenidos, o de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Se vocês quiserem conferir e depois fazer também o de vocês. Última informação que eu quero passar para vocês é que de vez em quando vocês vão ver, em vez de uma música tá referida como, por exemplo, no campo de Dó maior, vocês vão ver que ela tá referida como Lá menor. Basicamente, tanto o primeiro grau como também o sexto grau, eles podem ser usados como referência para identificar o campo. Basicamente, se eu falo campo de Mi maior, eu sei que é o campo que a gente está se referindo a um campo maior que começa com a tônica no Mi. Mas eu também posso me referir ao campo de Dó sustenido menor, que seria um campo composto pelas mesmas notas, mas começado pelo Dó sustenido menor, certo? Então, não se assustem, basicamente. A gente pode se referir a um mesmo campo com dois nomes, tanto chamando ele pela tônica, que foi o que eu usei nesse curso, dizendo que é um campo maior, quanto dizendo que é um campo menor. Percebam que o campo de Mi maior quer dizer a mesmíssima coisa que um campo de Dó sustenido menor. Basicamente, o Mi, que é a tônica, tem como relativa menor, tem como sexta menor o Dó sustenido menor. Certo? Então não se assustem, assim como o Dó tem como sexta o Lá menor, então o campo de Dó é a mesma coisa que o campo de Lá menor, o Mi tem como mesma coisa o campo de Dó sustenido menor. É só uma forma da gente dar uma notação para isso. Basicamente se referir a um campo começando pela tônica ou começando pela sexta. Isso é algo que eu exploro um pouco mais quando a gente for falar sobre a harmonia funcional. Mas isso é algo um pouco mais para o futuro. Por enquanto, só não se assustem. Saibam que um campo maior na tônica é a mesma coisa que um campo menor na sexta. Basicamente é isso. E assim eu basicamente encerro o nosso curso de campo harmônico e já deixo livre para a gente começar a falar necessariamente de partituras e ritmo e aí já depois partir simplesmente para a prática pura. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e eu estou disponível. Obrigado.